E hoje eu vou ter o prazer, na verdade, de receber o Dr. Wagner Madrini Júnior. Eu digo que é um prazer porque, para mim, na verdade, é uma honra receber o Wagner, né, que eu conheci como residente, né, um residente brilhante quando passou com a gente na aterosclerose, e hoje apresentando uma aula sobre aquilo que ele faz, que é doença da aorta, falando dessa interface entre aterosclerose e doenças da aorta. A gente sabe que a aterosclerose, apesar da nossa unidade se concentrar basicamente no sistema coronariano, a gente sabe que é uma doença sistêmica e ela, obviamente, tem repercussão em todos os leitos vasculares. E é curioso que a gente dedica tanto tempo e tanto espaço à doença aterosclerótica coronariana e dedica muito pouco espaço à doença periférica, à doença carotídea e a doenças da aorta. Então, esse é um tema que eu julgo que é muito pouco trabalhado na nossa residência, na nossa formação, e o Wagner recebeu aí essa missão de mudar a história da residência de cardiologia do Instituto do Coração e agregar aí junto do nosso programa uma ênfase a esse programa e a esse capítulo da cardiologia que é de doenças da aorta. Eu vou deixar que ele comece então a apresentação dele da mesma forma que a gente tem feito. Eu peço a gentileza dos demais desligarem os microfones para evitar interferência durante a apresentação. E aí, ou no final da aula, ou dentro de um grande tópico, a gente para e faz a pausa para a discussão. E aquelas perguntas, se vocês quiserem fazer no chat, vocês podem fazer, que a gente também vai responder no final. Wagner. Perfeito, Edu. Na verdade, a honra é completamente minha, né, Edu? Puta, desde a época de residente, eu sempre frequentei as reuniões da Tero. Época de residência é essa que não faz tanto tempo assim, né? Faz pouco tempo, mas sempre fui um participante ativo dessas reuniões, porque sempre foram muito frutíferas e muito ricas, né? E hoje, em especial, para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa reunião, batendo um papo com você, que sem dúvida nenhuma, além de um grande espelho para mim na instituição, tenho o prazer de tê-lo não só como colega de trabalho, mas também como amigo pessoal. Então, de fato, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês hoje, e especialmente para conversar sobre esse tema, né, que são as doenças da aorta. Você bem colocou aí que a gente, às vezes, canaliza muitos esforços aí para outros espectros das manifestações das doenças ateroscleróticas e esquece, por mais das vezes, da aorta, né, que internacionalmente é conhecido como o silent killer, né, seria o assassino silencioso, porque, de fato, é uma área que o cardiologista clínico tem pouco contato, tem pouco manejo, e isso fica nítido e expresso quando a gente avalia os resultados de mortalidade dessa doença, que se mantêm estáticos, os mesmos 30% a 50% de mortalidade há anos, décadas, né? Isso, em parte, por conta de uma passividade nossa em tentar modificar um pouquinho a história natural dessa doença com algumas intervenções, como a gente vai conversar aqui, que são possíveis de fazer, né? E, de fato, Edu, nesses últimos meses, a parte da minha missão no INCOR é tentar sensibilizar aí os residentes, estagiários, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais diferenciado para as aortopatias, né? E o INCOR, como de costume, na vanguarda aí, o INCOR, andei pesquisando, é o único centro onde se tem uma residência com uma equipe de ortopatias, passando visita todos os dias na enfermaria, tocando os ambulatórios com atividades didáticas. Então, a minha missão nesses últimos meses no INCOR, uma das, é tentar sensibilizá-los contra a doença da aorta, né? E você pediu para a gente fazer essa interface aí de uma associação entre DAC e doença da aorta, né? Atero e a doença da aorta. E eu começo mostrando esse gráfico aqui, que de fato a gente sabe que a prevalência aí de doenças da aorta em pacientes coronariopatas, elas têm um padrão quase que linear aqui, como vocês podem ver nesse gráfico. Quanto maior o número de vasos acometidos, maior a prevalência da associação com doenças, especificamente aqui na doença do aneurisma da aorta abdominal, viu, Edu? A gente sabe que o paciente com um vaso tem algo em torno de 6% de associação, chegando até 16% de associação em pacientes triarteriais, né? E eu digo especialmente da aorta abdominal, porque se a gente for avaliar o pilar fisiopatológico da doença da aorta abdominal, a gente sabe que ela é basicamente pautada pela aterosclerose, né? Lesão endotelial, e aí os fatores de risco principais a gente tem aí diabetes, dislipidemia,
a doença arterial coronariana e o tabagismo também como um fator muito importante aqui para esse perfil de paciente, especificamente da aorta abdominal. Essa diferença específica da aorta abdominal, ela é por conta de uma formação embriológica onde essa parte, segmento da aorta, fica mais suscetível a esses fatores de risco da doença aterosclerótica. Mas a gente também tem associação, sim, com doenças da aorta ascendente, né? Não segue aquele padrão linear de quanto maior o número de vasos acometidos, maior a taxa de acometimento da aorta abdominal. Ele segue um padrão um pouco mais irregular, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, mas a gente também tem, sim, associação com a aorta ascendente em menor escala, é bem verdade. Em menor escala, por quê? Porque a gente sabe que o pilar da fisiopatologia para os aneurismas de doença da aorta acaba sendo um outro, né? A gente tem muito mais associação com doenças genéticas, e daí a gente vê aí, basicamente, pacientes com válvula aórtica bicúspide, pacientes com Marfan, pacientes com essa história a história familiar muito presente, e como fator constitucional, basicamente, para a doença da aorta ascendente, a gente tem a hipertensão. Eu até costumo brincar na enfermaria que quando o residente vai passar um caso, eu sempre, eles me passam a idade, e é um paciente jovem, aí antes de começar a passar o caso, já falo, você é paciente jovem, então vai ser doença da aorta ascendente, e esse paciente é bicúspide ou Marfan, né? E não é nenhuma previsão difícil de fazer, porque justamente pelo princípio fisiopatológico, dessa maneira como ele se expressa no caso, né? Mas, então, só para fechar esse paralelo entre os fatores de risco de doença aorta ascendente e aorta descendente, né? A gente sabe que, basicamente, as principais associações com a aorta abdominal, a gente tem paciente tabagista, diabético, dislipidemia, e aí uma forte associação com doença arterial coronariana, ao passo que na aorta descendente, né, na aorta ascendente, na verdade, a gente tem aí, basicamente, de fator de risco constitucional, né, tirando genéticos, a hipertensão como principal quadro associado. Então, de maneira geral, Edu, a gente tem aí, basicamente, dos pacientes com aneurisma de aorta, uma associação de, basicamente, todo paciente coronariopata tem aí em torno de 5 a 15% de doenças coronarianas, doenças da aorta associada, né? Quando a gente olha o inverso, se a gente partir do paciente com doença da aorta, essa associação é mais forte ainda, né? Então, o paciente com doenças da aorta tem aí algo em torno de 30% a 50% vai ter doença coronariana, e a gente chega nesse gráfico clássico aqui, né, que eu montei, inclusive para essa aula específica, que é o paciente que tem aneurisma de aorta abdominal, 30% a 50% desses vão ter DAC associada, e o paciente que tem aqui a doença arterial coronariana, algo em torno de 5% a 15% vai ter aneurisma da aorta, e aí seja abdominal e ascendente associados também. E por que na enfermaria eu brinco, né, que eu sou meio quase que o louco do aneurisma, né? Eu sou louco do aneurisma por conta desses dados epidemiológicos aqui. A gente sabe que tem estimativas de que das mortes súbitas que acontecem por todas as causas, cerca de 8% são secundárias às síndromes aórticas agudas, né? E qual é o problema disso, né? O problema disso é que a gente sabe que dos nossos pacientes com aneurisma de aorta, 80% dos casos, 82% dos casos são assintomáticos, né? O que, na maior parte das vezes, é um grande desafio para a gente, porque no nosso ambulatório, porque quando a gente está lá com o paciente para indicar cirurgia, é diferente, por exemplo, de uma cirurgia de válvula, que o paciente está cansado, você promete ao paciente que ele vai melhorar a dispneia, ou então o paciente da coronária, que ele está com angina, está com outros sintomas, e você vai submeter a cirurgia, você promete também de melhorar os sintomas. Aqui é diferente para a gente tem um grande desafio, porque 80% dos nossos pacientes são assintomáticos, não sentem nada. Então, o nosso desafio aqui, eu digo, é no sentido de você submeter o paciente a abrir o peito, rasgar, fazer uma cirurgia, passar 7 a 10 dias internados, ficar 3 dias no UTI, 5 dias na enfermaria, no paciente que supostamente está sintomático e não sente nada, né? E por que eu digo que esse é um ponto assim, nevrálgico para a gente conduzir esses pontos aqui na síndrome aórtica? Porque a gente sabe que a maior parte é sintomático, e vejam só vocês, 2/3 dos pacientes, Edu, 2/3 vão descobrir que tinha aneurisma numa dissecção. E qual que é o problema de tudo isso, né? O problema é que quando o paciente já rasgou a aorta, aí leite derramado, a mortalidade chega de 30% a 50% em 6 meses. Ao passo de que, se eu consigo identificar esse meu paciente com aneurisma de aorta que está assintomático, se eu tenho metodologias de screening ativas para identificar esse perfil de paciente, eu consigo pegar esse paciente, acompanhar no ambulatório, introduzir as medicações necessárias, fazer os ajustes medicamentosos e indicar uma intervenção eletivamente no momento mais oportuno.
E aí a gente sai dessa mortalidade quando o paciente rasga a aorta de 30% a 50% para 1% a 5%. Aí que depende muito da cirurgia. Tem cirurgia, procedimento, por exemplo, do Dr. Ricardo, a mortalidade é 1,7 na cirurgia da aorta. Então, depende de qual a cirurgia, a mortalidade é super baixa quando você faz isso em caráter eletivo. Isso porque, na maior parte das vezes, a primeira manifestação do aneurisma da aorta do nosso paciente vai ser no quadro mais mórbido, que é a mortalidade, que é a dissecção, e aí está muito associado com mortalidade. E aí a gente pensa, puta, mas como é que a gente faz então para identificar esse paciente, né? Como é que a gente faz para tentar fazer um screening efetivo desse perfil de paciente? Tem várias formas. A diretriz brasileira, ela se adequa muito ao que é recomendado pela US Task Force, né? Que você tem aí indicação de screening de aneurisma de aorta abdominal em pacientes que têm 65 a 75 anos do gênero masculino tabagista. Só que, assim, isso é muito questionável, tem muitas outras diretrizes, especialmente a canadense, que indica para todo mundo acima de 65. Mas uma maneira mais fácil, que pesquisando eu encontrei, e é o que eu estou tentando propor para a gente fazer no INCOR, é o que a gente vê nesse estudo aqui, né? A gente vê que foi um estudo só de hospitais cardiológicos, onde todo paciente quer fazer um eco, o ecocardiografista escorregava o probe para a barriga e fazia uma janela abdominal só para ver se o paciente tem ou não tem aneurisma de aorta abdominal. E aí, qual é o ponto curioso disso? Nesses estudos aqui, a média do diagnóstico de aneurisma de aorta foi de 4,3%. E veja só veja que não teve uma população selecionada de pacientes. Era paciente que tinha de 40 anos, 57 anos, enfim, tinha pacientes jovens, tinha paciente velho. Eu suponho que se a gente selecionar um subgrupo específico, por exemplo, pacientes acima de 60 anos, que é quando eu aumento muito a taxa de prevalência de aneurisma de aorta, todo paciente que vai fazer um eco no INCOR, que tem acima de 60 anos, se eu faço um screening para aneurisma de aorta abdominal, essa média aqui de 4,3%, eu suponho que vai ser muito maior. E aí o residente, puta, mas que saco, você vai atrasar meu exame. Pô, veja bem, nesses estudos aqui, que também tem estudo acadêmico nesses hospitais, a gente teve um atraso de 1,7 minutos para fazer cada exame. Então, assim, me parece que isso é uma intervenção muito fácil de ser feita, sem atrasar o diagnóstico do paciente, e a gente consegue encontrar esses pacientes que são ali tidos como os silent killers, né? os que vão morrer silenciosamente, que a gente não sabe, porque a gente não tem estratégias efetivas de screening populacional. Mas perfeito. E quando que isso fica mais escrachado para mim, Edu? É quando eu percebo que a gente não tem esse contato, a gente não tem esse manejo com o paciente da horta. É quando eu vejo a diferença do manejo que eles fazem com o paciente coronariopata, dos residentes. Eu estou com o residente todo dia na enfermaria. Tem casos de coronário também comigo que vai ser revascularizado. Então, eu percebo nitidamente a diferença entre o manejo, né? Porque quando eles pegam o paciente coronária, eles conseguem distinguir muito bem aqui. Não, síndrome coronária aguda é uma coisa, e o paciente que vai receber o fardo do hashtag DAC, como você bem coloca, é outra coisa completamente distinta, são doenças diferentes. Quando o paciente está numa coronária aguda, eu tenho já um fluxograma muito bem definido, que eu vou fazer um eletro em 10 minutos, tenho que trombolizar até 10 minutos. Se estiver no hospital que tem CAT, tenho que fazer um CAT até 60 minutos. E se é um paciente que está ali, por exemplo, numa doença arterial coronária crônica, o quadrilátero aí da doença arterial coronária crônica, como você bem coloca, eles começam já a pesar bem aí quando intervir no procedimento, faltando aí se o paciente vai ser intervenção por sintomas ou por prognóstico, mediando ali isquemia, anatomia, função ventricular, mediando aí também essa parte do sintoma com angina. Então, eles estão muito familiarizados na doença arterial coronária crônica, que divide em aguda e crônica. Só que, quando a gente fala para a aorta, cada vez mais, Edu, eu tenho percebido que a gente tem um espectro muito semelhante. A gente tem aqui as síndromes aórticas crônicas, que são envolvidas basicamente com aneurisma, que a gente tem aneurisma fusiforme, aneurisma sacular, e a gente tem no outro escopo, que é uma doença completamente distinta, com uma outra abordagem, a síndrome aórtica aguda, que tem envolvida basicamente a dissecção, que acontece em 70% a 75% dos quadros, a úlcera aórtica, que acontece entre 5% a 10% dos casos, e o hematoma intramural, que vai acontecer aí por volta de 15% a 20% dos casos, que seria uma hemorragia dos vasa vasorum, a hemorragia ou apoplexia de vasa vasorum, que esse paciente vai se apresentar também numa síndrome aórtica aguda. Então, cada vez mais, Edu, eu tenho percebido que o comportamento da coronária, a gente pode também trazer para cá, para a aorta também. Assim, a gente tem essas duas entidades, que são as coronárias crônicas e as síndromes aórticas crônicas e as síndromes aórticas agudas, né? E essa diferença que eu percebi para vocês é porque eu estou acostumado a ver o corredor, no corredor do encolhe, no ambulatório, os residentes esbaforidos, falando, não, esse paciente aqui é da coronária, ele tem aqui menos de 1% de evento de risco ao ano, paciente de baixo risco, ou então é um paciente de moderado risco, tem de 1 a 3% de eventos ao ano, ou então, esse paciente é um alto risco por causa do exame, tem acima de 3% de eventos ao ano.
E aí, quando eu vejo o paciente olhando a cintilografia, fica lá anginando, nervoso, preocupado, vendo uma cintilografia, mas quando vê uma aorta dilatada, gigante, fica com cara de quem está dando o último plantão na UCO, né? Quando, na verdade, quando vocês verem uma aorta de 5 centímetros, você tem que ficar em pânico, né? E em pânico por quê? Vou me explicar por que se vocês ficam, ficam anginando, preocupados com uma cintilografia de alto risco, vamos dizer assim, por que quando vocês olharem um eco de 5 centímetros na raiz, por que vocês têm que ficar em pânico, né? Então aqui, Edu, eu trago para vocês aqui um gráfico curioso que a gente tem bem interessante, na verdade, que é de um hospital americano, é um dos principais hospitais americanos que operam com a aorta, é um hospital que fica em Yale, e a gente tem aqui mais de 3 mil pacientes de segmento de aneurisma de aorta ascendente, e ele expõe um pouco do que a gente tem tentado fazer hoje em dia, né? Porque a gente sabe que antigamente a gente tinha aquelas indicações, Edu, que eram indicações mais associadas aí a número, uma indicação estática, né? O paciente tem uma aorta de 5,5, está indicado de cirurgia, 6 está indicado de cirurgia. Então, assim, essa questão de você avaliar por um número estático tem cada vez mais caindo por terra, né? A nossa expectativa agora é sempre a gente tentar individualizar paciente a paciente, porque, de fato, assim, a gente não pode achar que um diâmetro, por exemplo, de 5,5 de aorta é o mesmo para qualquer pessoa. Só dando um exemplo comparativo, assim, por exemplo, a Sarinha, que é a preceptora do INCOR aqui atual de vocês, se ela tem uma aorta de 5,5, é diferente ela tem uma aorta de 5,5 para o Pita, por exemplo, que tem, sei lá, quase 2 metros de altura, não sei quantos quilos, não vou me comprometer aqui quantos quilos ele tem, mas é um paciente que tem uma outra dinâmica. Então, 5,5 para uma paciente como a Sara é diferente de 5,5 para um paciente como o Pita, por exemplo. Então, a perspectiva atual é de tentar individualizar as indicações conforme indexar, seja pela superfície corpórea, seja pelo peso, seja pela altura, tentar indexar e individualizar para o paciente. E esse gráfico que eu tirei da clínica de Yale, ele é bem curioso porque ele vai fazer uma associação aqui do peso, da altura do paciente em metros com o tamanho da aorta em centímetros. E você vai plotar aqui, basicamente, plotar os dados e ver onde é que fica o seu paciente. E por que eu digo que se vocês ficam preocupados com um paciente alto risco na coronária, que tem um risco acima de 3%, vocês têm que ficar em pânico com o paciente da aorta, porque aqui, vejam só vocês, um paciente baixo risco, Edu, tem 4% de risco de rasgar ou morrer a aorta. Um paciente moderado risco tem 7% de taxa anual de rasgar ou morrer. O paciente alto risco tem 12% mais ou menos de evento. E o paciente de muito alto risco, né, severe risk, a gente tem aqui por volta de 18% de chance desse paciente rasgar ou morrer. Então, é por isso que eu digo que eu faço essa brincadeira, que se vocês ficam preocupados com alto risco na coronária, vocês têm que ficar em pânico no paciente quando vocês veem agora um eco de 5 centímetros, por exemplo, de diâmetro. E por que eu falo ficar em pânico no sentido, na brincadeira da palavra? Porque por conta disso. Porque se a gente não ficar atento, esses pacientes vão rasgar a aorta. E aí, se rasgar a aorta, aqui é um segmento de 60 dias só. Mas se rasgar a aorta, se for tipo A, envolver a aorta ascendente, mortalidade aí de 30% nos primeiros 2 meses. Se for tipo B, é um pouco menos, já. Mortalidade por volta de 15% nos primeiros 2 meses. Então é por isso que o que a gente tem que fazer é evitar que isso chegue, né? E como é que a gente evita que isso chegue nesses números catastróficos, onde, por exemplo, na síndrome aórtica aguda, Edu, a mortalidade aumenta de 1 a 2% a cada hora que passa? E como é que eu posso prevenir, então, uma síndrome aórtica aguda? Para prevenir a síndrome aórtica aguda, eu tenho que conhecer a síndrome aórtica crônica, eu tenho que saber manejar uma síndrome aórtica crônica. E esse é um gráfico assim, excepcional para a gente entender um pouquinho da síndrome aórtica crônica, né? Como eu coloquei para vocês, basicamente o que a gente tem na síndrome aórtica crônica é o manejo dos aneurismas de aorta, pseudoaneurisma, aneurisma de aorta. E para a gente entender esse manejo, a gente tem que entender qual é a história natural da doença da aorta, né? E a história natural da doença da aorta é crescer. Então, se eu tenho aneurisma, a história natural é que ele cresça. E vai crescer como? Habitualmente, o aneurisma, eles crescem ali algo em torno de 0,6 até 1 milímetro ao ano. Mas esse gráfico é muito interessante, que ele traça aqui, por exemplo, em azul a aorta ascendente, e em verde aqui a aorta, o arco, na verdade, a aorta descendente, e aqui em marrom a aorta tóraco-abdominal. Vocês percebam que o comportamento do crescimento do aneurisma é o mesmo em todos os segmentos da aorta. E qual é esse comportamento? É o comportamento pelo qual, a partir do momento que eu tenho um aneurisma dilatado, a velocidade de crescimento aumenta conforme o tamanho desse aneurisma. Ou seja, se eu tenho um aneurisma de 4 centímetros da aorta, ele vai crescer ali algo em torno de 1,5 centímetro ao ano. Agora, se eu tenho aqui 6
centímetros da aorta, o crescimento dele vai ser por volta de 2,5 a 3 milímetros ao ano. Então, quanto maior o meu aneurisma, maior é a velocidade de crescimento, e mais atento eu tenho que ficar com esse doente, porque quanto maior a velocidade de crescimento, maior a chance desse paciente caminhar por uma dissecção e rasgar a aorta desse cara. E aqui a gente tem esses gráficos maravilhosos, aqui são um gráfico lindo, que eu até mandei fazer um quadro aqui em casa, porque é super ilustrativo aqui, que ele mostra tanto na aorta ascendente quanto na aorta descendente, como é o comportamento desse crescimento linear, né? Na aorta ascendente, a gente vê aqui que a gente tem dois chamados ring points, né? Que seriam os pontos de inflexão máxima depois de um comportamento linear. Você percebe que aqui a aorta está crescendo ali algo em torno de meio milímetro, está crescendo devagarzinho aqui, né? 0,1, 0,2 milímetros. Só que quando ela chega a 5,25, ela tem uma inflexão súbita, que é o chamado ring points, né? E nessas inflexões súbitas é onde eu aumento o incremento de risco de eventos de dissecção. E isso na aorta ascendente, né? Na aorta descendente, o ring point é um pouco mais para lá, né? Seria com 5,75. Então, esse é o momento, tanto na aorta ascendente quanto descendente, onde eu tenho uma inflexão na velocidade de crescimento e aumento muito o crescimento da aorta desse paciente, aumentando, então, o risco desse paciente romper, né? E o que a gente sabe é isso, que quanto maior o tamanho da minha aorta, maior a chance de eu ter eventos de ruptura, dissecção ou morte, né? Chegando aí até quase 15%, o paciente tem aneurisma de 6%. E a gente sabe nitidamente, por esse motivo que eu coloquei para vocês, que o volume de eventos nesses pacientes, eles aumentam muito em aneurismas acima de 50. Então, seja a aorta abdominal, seja a aorta ascendente, quando eu tenho um diâmetro acima de 50 milímetros, 5 centímetros, esse volume de complicações aumenta muito. E por que aumenta muito? Né? Esse aqui é um gráfico só para vocês entenderem, começando aqui na avaliação, nesse gráfico aqui de baixo. Por que aumenta tanto? Por que tem esses ring points que vai aumentar a velocidade de crescimento e fazer com que esse paciente disseque, né? Porque a gente sabe, pessoal, que com o decorrer da progressão do aneurisma, quanto maior é o tamanho do meu aneurisma, menor fica a distensibilidade desse aneurisma. Então, vocês podem ver aqui que um aneurisma de 4 centímetros tem uma distensibilidade por volta de 3. A partir do momento que a gente vai aumentando o meu aneurisma, cai muito a distensibilidade desse paciente. E se cai a distensibilidade, naturalmente eu vou aumentar o estresse da parede, no caso, né? Então, porque a aorta fica pouco complacente por proliferação de fibroblastos e ela fica mais resistente. E se fica mais resistente, eu aumento aqui, como vocês podem ver também, proporcionalmente o estresse na parede da aorta. E aqui é uma imagem de uma ressonância 4D que eu trago para vocês, associado com uma fluxometria, né, com uma velocimetria, onde vocês podem ver aqui que a velocidade da aorta, geralmente, ela fica em torno de 0,25 a meio metro por segundo. Né? Você vê que tem uma escalinha de cor aqui, que vai desde o azul ao vermelho. E você percebe que essa aqui é uma aorta normal. Tem uma velocidade por volta de 0,25 a 0,5, está tudo normal. Mas, quando começa uma aorta dilatada, como essa aqui do lado que eu estou mostrando para vocês, que já tem um diâmetro aumentado, que diminui a distensibilidade, que está aumentando o estresse da parede, isso acontece justamente porque a velocidade nesse local, ela aumentando o estresse de parede. A velocidade fica nítida aqui, você vê que fica vermelho, velocidade de 1 metro por segundo nessas áreas aneurismáticas, justamente porque eu tenho uma redução da distensibilidade com o aumento do estresse da parede. Isso faz com que eu tenha aqueles ring points, né, que seria aqueles pontos de inflexão de crescimento rápido, e eu favoreça, aumente o risco de dissecção, até eu chegar nesses gráficos clássicos aqui também, que a gente tem do New England e publicado no Circulation. Né? Esse gráfico aqui muito ilustrativo, para a gente ver o risco no aneurisma de aorta abdominal, que é o risco de ruptura, como eu coloquei para vocês aqui, abaixo de 5,5 centímetros, o risco de ruptura é muito pequeno, mas quando fica aí de 5,5 a 5,9, você vê que o risco aí chega a 10% do risco de ruptura em um ano, né? Esses valores estáticos, olhando assim, de maneira numérica só. E acima de 7 centímetros pode chegar até 32%. Da mesma forma, aqui na aorta torácica, eu tenho aqui um paciente que tem uma aneurisma acima de 5 centímetros, risco de 6,5% de ruptura, de dissecção ou morte para esse paciente, e aneurisma acima de 6, chegando até 15% de chance de ruptura ou morte nesse perfil de paciente, né? Então, beleza, como é que eu faço para evitar, então, esses números catastróficos que eu tenho comentado com vocês aqui? O que a gente tem de opções para serem feitas, né? O primeiro passo é ter um follow-up dos meus doentes, é acompanhar o meu doente. Por isso que é importante. Eu agradeço o Edu pela oportunidade de a gente estar conversando aqui, porque a gente tem que conhecer um pouco mais. E para a gente conhecer, a gente tem que dar mais diagnóstico, fazer mais avaliação, ver mais, ser exposto a esse perfil de paciente. E, de maneira geral, a gente tem várias formas de você fazer o segmento, só que eu não vou ficar colocando aqui as formas que são feitas para não ficar muito confuso, mas eu vou colocar basicamente no INCOR. No INCOR, o que a gente faz? Se é uma aorta acima de 4,5 centímetros,
eu vou ter que fazer uma avaliação de cada 6 a 12 meses do meu paciente, a depender da velocidade de crescimento comparativo. O que é isso? Por exemplo, um paciente meu está com 4,5 de aorta. Aí ano passado tinha um exame dele, a aorta dele era 4,4. Passou um ano, está 4,5. Beleza, você viu que a velocidade de crescimento é pequena, não precisa avaliar ele com 6 meses, eu avalio ele com 12 meses. Agora, é um paciente que chegou com 4,5 de aorta agora, mas ano passado, sei lá, era 4. Então, pô, você cresceu rápido. Então, esse é um paciente que eu tenho que avaliar com 6 meses, né? E para a aorta abdominal, eu posso fazer só um ultrassom. Então, é um exame praticamente inócuo. E aí eu deixo para fazer a tomografia quando eu for programar a cirurgia, programar a intervenção para esse paciente, cirurgia ou intervenção percutânea. E da horta ascendente eu posso fazer aí também um eco. O eco vê bem a raiz da horta, você vai ver bem a parte, o comecinho da horta, o eco consegue ver bem. Mas é claro que se eu estou em programação de talvez fazer uma cirurgia nesse paciente, aí sim a gente pensa em fazer uma angiotomografia. E se meu paciente for, o paciente tem uma função renal meio comprometida, como é que eu faço? Aí uma possibilidade é fazer até a ressonância magnética sem gadolinho, sem contraste, que a ressonância consegue ver bem diâmetro também da aorta. Mas essa questão dos exames é um outro papo, não vou me ater muito a isso. Mas perfeito, então esse talvez fosse um ponto, a gente identificar aqui, identificar os pacientes e fazer um segmento mais adequado à miúde desses pacientes. E naturalmente, né, indicar as intervenções no momento oportuno, no momento correto. Né? Como eu falei para vocês, esses números estáticos não é aquilo que a gente tem usado. A gente tem, habitualmente, via de regra, a gente tem tentado usar mais essa tabela que eu mostrei para vocês, que seria de você indexar pela altura. Mas, assim, falando bem a verdade para vocês, a gente não consegue fazer isso com tanta prática no ambulatório. Essa é uma coisa que a gente está começando a pensar em fazer, que a gente trouxe para o professor Ricardo essa metodologia, mas o que a gente tem de raiz que vocês têm que saber, a gente tem fixo, são os diâmetros, vamos dizer assim, que à luz do que eu expliquei para vocês, dos ring point, tear stress e taxa de cisalhamento da parede da aorta, quando a gente indicar uma intervenção. Né? Então, de maneira geral, para a população geral, a gente indica 5,5. Então, o paciente tem uma aorta de 5,5, pelo que eu mostrei para vocês, pelo risco de eventos, de secção, ruptura, mais ou menos é isso. Então, assim, acima de 5,5 já tem que ficar atento para indicar a cirurgia. Se for um paciente com válvula aórtica bicúspide, o meu cutoff cai um pouquinho, né? Então, a gente costuma indicar uma intervenção acima de 5 centímetros, né? E aqui a gente tem gráficos muito ilustrativos para mostrar, em parte, por que a gente tem que ser um pouco mais rigoroso com o paciente bicúspide, né? Aqui você vê uma aorta normal. Você vê que o fluxo da aorta normal está perfeito, linear, está bem retinho. E aqui a gente vê um paciente de válvula aórtica bicúspide. Aqui embaixo, onde a gente tem um fluxo helicoidal aí, fluxo sanguíneo helicoidal, com uma velocidade altíssima, que vai fazer aumentar o estresse na parede da aorta, aumentando o grau de deformidade e aumentando o risco de ruptura. Então, a gente tem essa parte biofísica, biomecânica, vamos dizer assim, da válvula aórtica bicúspide, mas a gente tem também uma questão genética, né? Que a gente tem um desarranjo aí de fibronectina e colágeno e elastina o que predispõe esse paciente ao maior risco de eventos de ruptura de aorta. Então, a gente tem tanto uma fragilidade da parede da aorta associada com um estímulo biomecânico associado a esse quadro. Por isso que o cutoff no bicúspide a gente costuma cair um pouquinho mais. Da mesma forma que da síndrome genética, né? Síndrome genética, então, esse a gente é mais rigoroso ainda, né, Edu? A gente costuma ser mais invasivo ainda. Por quê, né? Esse é um ponto que eu tenho um afeto muito grande, são as síndromes genéticas. Eu estou tentando, inclusive, fazer com que a gente, pensando em montar aqui um ambulatório especificamente de Marfan, porque o que a gente sabe? O paciente com Marfan, Edu, ele tem uma sobrevida aí, média de 40 anos de idade. 40 anos de idade é quando o Marfan morre. E mais de 80% dos casos de pacientes que morrem de Marfan, eles morrem porque dissecaram a aorta. Então, você indicar uma intervenção correta, no momento correto e oportuno para um paciente com Marfan, você muda a história natural da doença, da vida desse paciente. Né? Então, a gente tem acompanhado muito esses pacientes com Marfan, e é isso, se você intervém, se você faz a cirurgia, esse paciente vive normal, assim, naturalmente tem as limitações da doença, mas é um paciente que vai viver bem, a gente aumenta muito a expectativa quando a gente indica, e via de regra, esse paciente vai ter que operar, né? Então, o paciente de Marfan, esse é um paciente que vai ter que operar via de regra. E não só Marfan, mas é o paciente com Ehlers-Danlos, Lloyd-Dietz, são pacientes que têm um desarranjo estrutural na parede da aorta, também nessa questão por conta da doença do colágeno, que predispõe muito ao risco. Por isso que a gente é um pouco mais invasivo aí no INCOR, indicando em diâmetros acima de 4,5. Então, assim, de maneira geral, assim, um resumo, as diretrizes falam meio próximo do que a gente faz no INCOR, mas só com ressalva que eu comentei para vocês que a gente está tentando aí, talvez, associar uma avaliação mais individualizada desse nosso paciente, né? Mas perfeito. Falei aqui desses aspectos, mas será que quando eu pego um paciente meu com doença da aorta, será que eu tenho uma coisa, além de ficar seguindo no follow-up, para pensar em indicar a cirurgia no momento mais oportuno, será que tem alguma outra coisa que eu posso fazer nesse paciente crônico, que eu possa, talvez, mudar de desfecho?
Aqui eu vou ser bem sincero com vocês, viu? A gente tem algumas medicações, né, talvez, que possam atuar nesse escopo, que aí, no caso, a estatina, eu começo a comentar para vocês, onde a estatina, a gente tem aí alguns estudos, especialmente em aorta abdominal, que a estatina parece reduzir a velocidade de crescimento do aneurisma de aorta abdominal, como vocês podem ver nesse primeiro gráfico aqui de cima. Da mesma forma, por reduzir a velocidade de crescimento... Fala, Edu. Quer falar? Alguém ligou o som aí? Opa, desculpa, acho que eu vi alguém falando. Enfim, então assim, o que a gente tem aqui também tem tanto na estatina, tem uma redução da velocidade, pode estar associado com redução da velocidade de crescimento, como também pode estar associado, justamente talvez por esse motivo, por reduzir a velocidade de crescimento, pode estar associado à redução de ruptura ou necessidade de intervenção. E se eu tiver que intervir nesse meu paciente, também me parece que a estatina está associada com uma redução da mortalidade nos 30 primeiros dias após reparo, seja endovascular ou seja cirúrgico. Aqui, só fazendo uma ressalva, não sei se a Dani Calderaro está aqui na live, mas ela tinha pedido para o link para participar, só puxando uma sardinha aqui, que no laboratório da Interconsulta, o professor Bruno Caramelli foi quem publicou o primeiro RCT da estatina em intervenções, não para aorta, era cirurgia vascular, mas foi o primeiro RCT que mostrou o benefício da estatina no perioperatório de intervenções vasculares. Isso aqui, pessoal, estou falando aqui basicamente para a aorta descendente. Para a aorta ascendente, como eu falei para vocês, pelo motivo fisiopatológico que eu mostrei para vocês mais no começo, a gente tem aí, então, é mais difícil mostrar o benefício. São estudos escassos, são estudos pontuais, mas esse aqui é um dos estudos mais citados nas diretrizes, que avaliou 600 pacientes, que no segmento de 10 anos, aquele grupo que fez uso de estatina, mesmo em aorta ascendente, teve uma taxa livre de mortalidade, ruptura de secção no segmento de 10 anos, quando comparado ao paciente que não fez uso de estatina. Então, a estatina, assim, Edu, depois, se você quiser falar, mas o que eu sempre vejo os residentes comentando, assim, as indicações formais de estatina que eles costumam colocar, né, tem na ponta da língua, aquele paciente tem um LDL acima de 190, o paciente que é diabético com LDL acima de 89, ou o paciente que tem um SCBD risk acima de 7,5, ou o paciente de prevenção secundária. Eu estou acostumando aqui, como esse escopo da doença da aorta está meio que nas minhas mãos, eu tenho acostumado a parte clínica, naturalmente, eu tenho acostumado a começar a indicar, incorporar nessas 4 indicações clássicas aí, incorporar também o uso da estatina no nosso paciente. Eu sei que a estatina tá muito, tem os advogados do diabo, tem muita coisa saindo sobre estatina, mas também não vou entrar nesse mérito aqui agora. Depois, se você quiser, você comenta um pouquinho a sua opinião aí sobre essa questão da estatina nas doenças da aorta e como você enxerga isso, talvez também como um efeito pleiotrópico, estabilização de placa e redução, talvez, de eventos no nosso perfil de paciente. Que inclusive eu tenho curiosidade de saber a sua opinião mesmo. Mas, perfeito. Então, do ponto de vista da estatina, a gente tem esses 2 estudos, talvez mais evidentes para a aorta abdominal, na aorta ascendente um pouquinho mais de dúvida. Quando a gente fala de tratamento antihipertensivo, também é igual. A gente sabe que esse perfil de paciente, aqui é uma curva de pressão da aorta, né? A gente sabe que aqui em B seria o basal, né? Então, a gente tem um racional teórico de que quando eu associo um vasodilatador, diminuo a pressão, né? Diminuo a amplitude dessa onda, e quando eu começo um beta-bloqueador, eu amplifico a onda, além de reduzir também quando comparado com o basal. Então, a gente tem esse racional teórico de que começar um vasodilatador e beta-bloqueador, eles estão associados, talvez, com redução de tear stressing e redução de DPDT desse paciente, talvez associando com uma diminuição de progressão de secção em pacientes doentes crônicos. Então, para beta-bloqueador, a gente também tem alguns estudos que avaliaram isso, tanto em paciente com aneurisma de aorta, quanto paciente de secção crônica, né? Para aneurisma de aorta, a gente tem alguns estudos interessantes, o mais, talvez, citado na literatura é do Gadolski et al., que foi um estudo que avaliou poucos pacientes, aqui por volta de 120 pacientes, e que observou no grupo tratado com beta-bloqueador uma redução aí da velocidade de crescimento para 0,3 centímetros, quando comparado a 0,68 no grupo controle. Então, talvez o beta-bloqueador esteja associado. Eu digo talvez porque assim, é difícil a gente bater o martelo nisso, mas é o que tem um pouco de luz para a gente pensar nesse escopo, porque os desenhos dos estudos na horta são desenhos com N pequeno, um segmento questionável, enfim, a gente não tem um estudo muito robusto como a gente tem na arteriocoronária. Mas, de toda forma, que a gente tem aqui que talvez o beta-bloqueador possa reduzir a velocidade de crescimento. E no paciente que está com uma dissecção crônica, que a gente está manejando cronicamente essa dissecção, aí fica mais evidente ainda a intervenção do beta-bloqueador. Que o paciente que fez uso de beta-bloqueador, ele tem uma taxa de sobrevivência de eventos muito maior quando comparado com o paciente em uso que não estava em uso de beta-bloqueador. Quando a gente fala de ECA,
o IECA e BRA aqui, viu, pessoal? Não vou me ater muito também nesses pontos do tratamento clínico, mas o IECA talvez também possa estar associado com redução de risco nos pacientes com aneurisma de aorta, com redução de velocidade de crescimento e, naturalmente, também com redução de desfechos hard endpoints com dissecção e ruptura. O BRA, a gente tem o BRA mais para paciente Marfan, viu? Tem muito estudo com paciente com Marfan, que o BRA vai mediar uma cadeia aí da alteração do gene da fibrilina e vai mediar uma relação no TGF-beta que pode estar reduzido também, associado com uma redução especificamente em Marfans. E para paciente Marfan também, especificamente, a gente sabe que a associação de beta-bloqueador com losartana parece ter um efeito muito positivo na redução da velocidade de crescimento desses pacientes no follow-up. Então, assim, tentando resumir, assim, basicamente, as recomendações das diretrizes, o que a gente tem de recomendação 1C seria cessar tabagismo, está mais associado com a horta abdominal. A gente tem aí controle pressórico, e esse controle pressórico, preferencialmente, como eu mostrei para vocês, com IECA ou BRA, ou com beta-bloqueador, se for possível, uma recomendação 1B. O uso de estatinas está aí, uma indicação 2A, a nível de evidência A. O segmento com as imagens também é uma recomendação que a gente tem de seguir o paciente que tem aneurisma com exames de imagem, como eu coloquei para vocês, e operar no momento oportuno, né? Operar no momento oportuno por quê? Que como volto a falar para vocês, porque a gente sabe, se a gente fez tudo para esse meu paciente, fiz de tudo que eu tinha que fazer para esse doente, e mesmo assim não consegui evitar a catástrofe. Vamos dizer que ele dissecou. Meu amigo, se ele dissecou, o que você pode fazer de melhor para esse paciente? É não galinhar e colocar ele na cirurgia, porque a gente sabe que a intervenção cirúrgica, quando você opera esse paciente precocemente, você consegue mudar a história também natural dessa doença. Então, qual é o meu segundo ponto aqui desse nosso bate-papo? É a gente não galinhar a cirurgia. Como é que a gente não galinha a cirurgia? Via de regra, a gente não galinha a cirurgia dando o diagnóstico correto. Porque esse é um outro ponto, viu, Edu? Como é que a gente indica a cirurgia precocemente? É dar o diagnóstico correto. Porque eu, assim, todos os dias passando visita na enfermaria, vendo os pacientes no ambulatório, estando presente toda hora com residente lá no INCOR, eu percebo que a gente erra muito o diagnóstico da dissecção. Via de regra, os pacientes que dissecam, quando não morrem nos hospitais de base, eles dissecam, ficam pingando em vários hospitais da rede pública de São Paulo, até vir para o INCOR lá pelos 10º dia de evolução. Então, assim, é um paciente que a gente não consegue, Dodião. Você pensa em infarto, você pensa em TEP, você pensa em pericárdio, pensa o que for, mas não pensa na dissecção aguda de aorta. E esse é o ponto que eu quero começar aqui, para que a gente comece a pensar mais também na dissecção. E eu tentei pensar, puta, mas por que a gente confunde tanto no diagnóstico, né? Talvez, será que é por conta da apresentação? O paciente tem uma dor aguda e abrupta, pior da vida, em 95% dos casos. É um paciente que pode abrir o quadro com uma síncope em 9% dos casos. É um paciente que tem aí divergência de pulso em 15% dos casos. O paciente tem um sopro de ar em 30% dos casos. Será que é esse quadro florido que pode gerar essa dúvida no pessoal? Talvez, não sei muito bem, mas talvez esse seja um ponto e faz com que a gente caia, Edu, nos principais erros, né, que a gente tem aqui, que é quando eu pego um paciente com dissecção, primeiro, dar o diagnóstico errado, que a gente confunde muito com coronária, né, com coronária aguda. Segundo, até porque a gente sabe que 5% dos pacientes que vão dissecar a aorta, eles vão rasgar CD e vão mimetizar uma síndrome coronária aguda. O outro ponto seria atraso no diagnóstico. E o pior de tudo, o mais criminoso, né, como você costuma dizer, seria a alta hospitalar. Que isso, assim, e não pensem que isso aqui é longe da realidade da gente, não. Isso aqui é muito frequente. Eu vejo isso todo dia. Vejo todo dia paciente, inclusive que do INCOR, dissecado foi de alta, aí foram checar o eco, puta, foi rediscutir o eco com o assistente, nossa, acho que isso aqui estava dissecado, hein? Aí chama o paciente nas pressas. Então, assim, acontece muito isso, assim, isso aqui não é atípico. Como é a minha realidade, eu tenho esse viés de ver muito isso acontecendo, mas o ideal é sensibilizar para que isso não aconteça, porque o que acontece? O que mais atrasa no diagnóstico da dissecção aguda de aorta é, de fato, a dor, o chest pain, porque esse paciente vai ter dor e vai ter, talvez, por mais vezes, alteração eletrocardiográfica, e esse paciente vai ser conduzido como infarto. E aí, meu amigo, paciente dissecado que recebe AS, clopidogrel, por mais das vezes heparina e trombolítico, quando está na periferia, aí a mortalidade que já era muito alta, fica muito maior, porque eu aumento muito a taxa de eventos, de hemorragia pericárdica, hemorragia pleural, sangramentos maiores, mortalidade, que em última análise vai combinar em aumento da mortalidade desse perfil de paciente. Então, a gente galinha e erra muito no diagnóstico. E vocês podem ver aqui que se eu diagnosticar corretamente o meu diagnóstico, se eu não errar o diagnóstico, a mortalidade a longo prazo já é alta. Se eu erro o diagnóstico no começo,
a sobrevida desse paciente despenca, e o que gera alto, você está fadando basicamente o paciente à morte, né? Então, é justamente nesse ponto que eu estou tentando pensar, viu, Edu? Até te agradeço também por me dar o espaço para poder comentar sobre isso, tentando pensar que talvez como é que a gente possa reduzir esse erro diagnóstico, como é que a gente pode pensar em institucionalizar aí um protocolo de rule-out. Assim como a gente tem o HART para a coronária, a gente tem maneiras de fazer isso também na horta. E aí, pesquisando, eu vou propor para vocês uma aqui, né? Que uma seria não sei se vocês conhecem, mas eu acho que o pessoal que rodou comigo já ouviu falar no ADDRS, que seria o Aortic Dissection Detection Risk Score, que é um score básico, com 3 perguntinhas só. Você faz 3 perguntas para o paciente e coloca numa calculadora, ele vai te dar a probabilidade desse paciente ter evento. Então, você tem aí, primeiro, as perguntas são pautadas basicamente em avaliação de risco para esse paciente, de risco quais sejam. O paciente tem Marfan, tem história familiar de doença da aorta, tem valvopatia associada, o paciente tem aneurisma já, que tem manipulação aórtica recente, ou é um paciente que tem a característica da dor dele muito próxima do que aquilo que eu mostrei para vocês, é uma dor súbita, pior da vida, severa, enrasgando, ou então é um paciente que tem alteração no exame físico, aquele paciente tem um sopro de AO, o paciente está hipotênsico, chocado, tem uma déficit de pulso, enfim, aquele paciente que tem alguma outra alteração. Então, 3 perguntinhas já me ajuda já a dar uma clareada no que está acontecendo com esse meu paciente. Mas, beleza, 3 perguntas é pouco, né? Daí eu trago para vocês um estudo chamado Advisor, que inclusive teve o INCOR como centro regulador, foi publicado na Circulation em 2018. Foi um estudo que associou o ADDRS, que foi esse score que eu acabei de mostrar para vocês, ao dedímero. E quando esse dedímero está menor que 500, eu consigo dar um rollout tranquilo para esse paciente. E veja só essa tabela que maravilha, né? Quando eu tenho aqui um ADDRS, vamos lá, vamos colocar menor ou igual a 1 e um dedímero menor que 500, eu tenho aqui um valor preditivo negativo de 99,7 para descartar a doença. Né? Então, a sensibilidade é muito alta, a especificidade é baixa, mas é isso aí, eu estou preocupado mesmo com o exame de screening, né, de rastreio. Então, eu tenho uma sensibilidade aí de 99, um valor preditivo negativo de 99,7% para descartar a doença. E assim, eu sempre brinco com os residentes, sempre desafio eles. Eu sempre falo que valendo um Brunello, eu dou uma garrafa de Brunello para quem me mostrar um paciente dissecado no PS que tem um dedímero menor que 500. Então, isso aqui é uma maravilha, porque com 3 perguntas no dedímero, eu praticamente descarto a doença, 99,7. Mas eu sei que tem gente que é chata e vai falar assim, não, mas porra, Wagner, mas 99,7 não é 100%. Tá bom, Pablito, vou mostrar aqui para vocês um outro estudo aqui que foi publicado ano passado no European Heart Journal, também tendo o INCOR como centro regulador, foi o estudo Focus, né, que associou ao ADDRS o dedímero e um eco que é um eco beira-leito, que em teoria qualquer um de nós poderíamos fazer. Você vai avaliar sinais diretos e indiretos da dissecção aguda de aorta. Diretos são quais? Você vê um duplo lume, hematoma intramural, úlcera aórtica. Indireto, o paciente tem um diâmetro grande, tem derrame pericárdico, ou tem uma regurgitação aórtica muito grande. Então, nesse desenho de estudo, usando a DDRS, o dedímero e o Focus, que é o ultrassom guiado, você tem aí uma sensibilidade virtual, de 100%, um valor preditivo negativo de 100% para descartar a doença. Então, veja só vocês, a gente fazendo, então, 3 perguntinhas, um dedímero, e se não tiver, tudo bem, mas se tiver um eco, a gente não erra mais o diagnóstico e a gente não expõe nosso paciente à catástrofe que eu tenho visto diariamente nas enfermarias desses pacientes perambulando pelo sistema de saúde e até você conseguir dar um diagnóstico decente para o cara. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria falar com vocês, fazer um apanhado aí de DAC e doença da aorta, falar um pouquinho da doença aórtica crônica e queria terminar só frisando nesse ponto da síndrome aórtica aguda, para a gente não errar o diagnóstico. A doença da aorta é um tema muito convidativo, tem muitas facetas, muita coisa para a gente conversar, mas tentei guiar aqui nas principais coisas, talvez que sejam as coisas que mais me incomodam no que eu tenho visto nesses últimos meses no INCOR. Muito bem, doutor Wagner, muito bem. Eu agradeço aí pela sua apresentação, sua aula brilhante sobre o tema. Assim como eu, você falou com paixão pelo seu tema. E tem algumas perguntas já no chat, eu vou pedir enquanto você dá uma lida aí. O Lucas Lentini, o residente que está rodando conosco agora, fez algumas perguntas para você responder. Enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários aqui. Primeiro, é importante a gente apresentar para os residentes essa interface da aorta com aterosclerose, exatamente pelo fato de que é um espectro da doença aterosclerótica. Então, às vezes as pessoas não entendem que a mesma doença que entope as coronárias é a mesma doença que dilata a aorta, principalmente abdominal, como você bem mostrou. De fato, o aneurisma de aorta abdominal
ele tem etiologia aterosclerótica, e os seus endpoints que você mostrou nada mais é do que a evolução tradicional da aterosclerose, muito conhecida na coronária, surto e remissão. Então, a doença ela progride durante um período, estaciona, ainda clinicamente não regride, ainda que a regressão de aterosclerose, em alguns estudos com AIVOS, pelo menos em coronária, ela tem sido demonstrada com uso de estatina de alta potência, mas clinicamente você não vê uma lesão de 80 virar uma lesão de 20. Da mesma forma que na aorta, ou ela estaciona ou ela caminha para frente. É exatamente por isso que é perigoso, porque ou ela estaciona ou ela progride. Então, a evolução da doença é muito parecida com a minha, e você bem pontuou que o risco da patologia de aorta é muito maior do que o risco em coronária. Isso é uma coisa que eu tenho pontuado muito com os residentes, de fato, que na doença coronariana crônica, na sua apresentação estável, nós estamos diante de uma doença que tem uma mortalidade, geralmente, de 1 dígito só. Né? Não chega na casa dos 2 dígitos. A sua está mais para as doenças do Portuga, né? Está mais para a coronária aguda, aquelas doenças que matam com 2 dígitos. A minha está mais para a Covid, na verdade, em jovem. Uhum. Bom, você apresentou um dado que sempre me preocupou, que é cerca de 16% de concomitância quando eu parto da DAC para a aorta. Eu sei que você deve se preocupar muito mais com o coronário do que eu com a aorta, porque se você parte de um paciente com aneurisma, você vai ver que de 30% a 50% vai ter doença coronária concomitante. Os meus vão ter 16%. Uhum. Mas eu estou pensando no meu ambulatório que eu não tenho esses 16%. Então, seguramente eu estou subdiagnosticando. Então, essas estratégias de rastreio, e a gente está sempre aberto na aterosclerose para modificar as nossas condutas, baseado no que a gente vê de evidência, elas precisam ser feitas. O cerne, na verdade, de você conseguir mudar a história natural da doença é fazer diagnóstico. Como diz o professor Vadir, o tratamento é negociável, o diagnóstico não. Então, o diagnóstico é absolutamente negociável. É inadmissível que um paciente acompanhe 20 anos no Instituto do Coração e vá descobrir que ele tem uma doença da aorta no pronto-socorro depois que ele tiver uma dissecção, uma ruptura. Isso é inadmissível. E aí, essa questão de você fazer eco e fazer screening ativo desses pacientes parece uma coisa atrativa, porque na nossa unidade, Wagner, a gente não tem medo de recomendação 2B. A gente só tem medo de recomendação classe 3. Então, da mesma forma que a gente faz screening rotineiro de isquemia pós-revascularização, depois de 5 anos de cirurgia, a cada 3 a 5 anos, e pós-angioplastia, depois de 1 ano de angioplastia, a cada 3 a 5 anos, e eco também a cada 3 a 5 anos, a gente pode agregar, sim, uma forma de screening na nossa população. Depois eu vou pedir a opinião dos ecocardiografistas em relação a esse tipo de abordagem na instituição, se seria factível, pelo menos naqueles pacientes onde haja um alto grau de suspeição. Então, eu acho que é fundamental que o residente ele pense no diagnóstico, porque, como diz meu professor, eu citei isso na minha aula, doutor José Otto Leal Nogueira, lá no Ceará, se você não pensar, você nunca vai fazer diagnóstico. Então, quem não pensa, não faz diagnóstico. E a gente não pensa em aorta, a gente pensa em coronária. Se o indivíduo tiver uma dor no peito, a gente vai achar primeiro que é coronária, depois que é por último que é aorta. Aliás, eu acho que eu pensaria antes em pericardite, mas eu não pensaria em aorta. Então, a aorta, de fato, ele está aí, geralmente, muito longe nas hipóteses do nosso pensamento. Em relação ao tratamento, bom, o pilar do tratamento vai ser como em qualquer doença aterosclerótica, então bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona e uso de estatina. Em relação ao uso de estatina, Wagner, no cenário do paciente que já tem um aneurisma de aorta abdominal, principalmente, não há dúvida de que a gente está no cenário da prevenção secundária, e se a aterosclerose manifesta. Então, eu sou intransigente no uso de estatina de alta potência nesses casos. Isso, para mim, quem não recomenda... Eu acho que estatina em prevenção primária, ela pode ser discutida, vale um congresso, vale a dúvida, em quem dá, em quem não dá. Eu sou totalmente aberto. Agora, na prevenção secundária, na doença estabelecida, eu sou intransigente. Então, eu acho que quem não recomenda estatina em paciente com aterosclerose manifesta não merece um bom dia. Não merece que seja cumprimentado na rua, porque, de fato, está absolutamente indicado, e não é que está indicado estatina de alta potência. Isso vale para a coronária, isso vale para a aorta, isso vale para qualquer tipo de manifestação clínica da aterosclerose. A gente pode aqui ficar na dúvida na chamada aterosclerose subclínica,
ou seja, naquelas simplesmente manifestação através de imagem, isso vai ter na diretriz aí, alguns advogam um cutoff em torno de menos de 70, isso pode ser usado como estratificador, mas nas manifestações clínicas da doença aterosclerótica, eu acho e tenho plena convicção de que a estatina de alta potência está bem indicada, e, portanto, seria a atorvastatina 40-80, rosuvastatina 20 ou 40, e agora, pela diretriz americana, a simvastatina 40 com ezetimibe 10, que eu tenho deixado como terceira opção. Então, não vejo outra saída a não ser isso. Eu vi que o Jaime já está aí posicionado, eu vou perguntar para ele, Jaime, é difícil assim mesmo janelar essa horta? Só antes do Jaime falar, viu? Só antes do Jaime falar, como eu mostrei no estudo, eu não vou aceitar a ecocardiografista falando que é por conta de tempo, viu? 1,7 minutos só. 1,7 minutos de atraso, Jaime. Você está muito sabido aí, querendo fazer exame até em emergência, mas é isso mesmo, tem que usar mesmo. Assim, são dois comentários em relação ao paciente de ambulatório, né, que é esse caso em relação ao aneurisma. Um é que, de fato, é bem fácil mesmo, e você tem razão. Tanto para pegar a horta ascendente, e a gente já vou emendar em outro comentário, que é em relação a se acostumar, por parte dos ecocardiografistas, mas também do clínico, a fazer com que essa medida seja indexada. O Wagner falou muito bem, às vezes a gente pega a gente costuma deixar no lauda a medida acima de 34, 35, mas às vezes uma medida de 30 na horta ascendente, se a gente indexar com a superfície corpórea de uma mulher que ele falou nesse exemplo, que é mais ou menos 1,6, né, metros e 60 quilos, dá mais ou menos 20 centímetros por metro quadrado, né, indexado. Na mulher, o esperado é 16 e no homem 15. Ou seja, às vezes a gente pega uma 30, 32, e aí está muito aumentada, a gente deixa de fazer o diagnóstico quando a gente relata no laudo apenas acima de 35. Mas, de fato, é muito fácil pegar em aorta ascendente, e é muito fácil também pegar, aí é mais fácil ainda pegar na abdominal, porque não tem a interferência do pulmão, do gradil costal, então é bem fácil. Em relação ao protocolo FOX, ele o Wagner até comentou que uma pessoa, um clínico, um cardiologista, um intensivista treinado, ele consegue fazer as medidas indiretas? Acredito que sim também, porque a medida direta é um pouco mais difícil. Realmente, você pegar o flap intimal, a gente apanha muito, necessita de um aparelho muito bom e dá muito artefato quando a gente quer pegar aqui na janela supraesternal. Mas as medidas indiretas, né, que é a presença do derrame, o aumento da aorta ascendente, a horta ascendente é mais fácil de pegar do que o próprio coração, né? Então, quem consegue dar uma brincada já de anelar o coração, com certeza consegue pegar a horta ascendente, mas tanto no contexto agudo quanto no crônico, acho que é uma ferramenta boa para agregar, sim, acho que é rápido e é fácil de fazer. Boa. Bom, se é fácil de fazer, então dá para a gente começar a pensar em alguma coisa nesse sentido, porque eu quero os meus 16% no meu ambulatório, porque eu não devo ter 5% lá com o diagnóstico. E, de fato, a gente só vai se preocupar com a horta, Wagner, sendo bem honesto, quando a gente está no pré-operatório, normalmente, né? Um paciente com indicação de revascularização miocárdica, a gente acaba pedindo um raio-x de tórax, às vezes, se tem alguma dilatação, um alargamento mediastino, a gente pede uma tomografia, que seria o ideal, né? Uma tomografia de rastreio nesses pacientes, e, de fato, é quando a gente se preocupa, mas no manejo clínico é uma doença que tem que ser pensada. O Jaime falou bem de indexação, eu acho muito boa essa ideia de a gente evitar usar variáveis contínuas de forma dicotomizada. Então, eu acho que esses números que você cita, 45, 50, 55, quer dizer, esses números que a gente aprendeu, eles são bons para os generalistas, a gente acaba usando na prática clínica, mas a gente tem que ter muito cuidado, como você bem falou, e a gente tem feito isso também na coronária, de evitar a generalização e a dicotomização de valores que são contínuos. Então, quer dizer que se o paciente tiver 54, eu estou tranquilo, se tiver 56, eu vou correr para você? Não é assim que funciona. Então, de 54 para 56, a gente sabe que se é uma variável contínua e se o risco de ruptura ele é proporcional ao aumento do risco, eu tenho que me preocupar com 54 da mesma forma que com 56. Esses números, na verdade, eles foram sacralizados, de certa forma, em diretrizes, e eles funcionam como bússolas e não como algema. E é isso que a gente tem que ter na cabeça. Eu vou pedir, então, Wagner, para você responder as perguntas do chat. Claro. Tem algumas perguntas e eu vou pedir para você respondê-las. Tá bom, vou começar lendo aqui. Vagnão,
Aterosclerose em core, então. Vagnão, qual a tua avaliação dos estudos que compõem a meta-análise anterior sobre... Só liga o microfone, Wagner. Tá desligado o microfone. Opa, desculpa, agora foi, né? Não, então, eu tava lendo aqui as perguntas na ordem. Aqui, primeira pergunta da aterosclerose em core aqui, suponho que seja o Pablito, perguntando aqui sobre a avaliação dos estudos que compõem a meta-análise que eu mostrei e está perguntando se tem boas evidências para isso. Então, assim, de fato, assim, eu sou muito convergente com o que o Edu falou no ponto do aneurisma de aorta abdominal. Para mim, isso é indiscutível. Não aceito também a gente miguelar uma estatina para um paciente que tem aneurisma de aorta abdominal, porque eu posso incluir já no escopo de prevenção secundária. O que eu tinha te perguntado até, Edu, era para saber assim, o que você achava, talvez, da estatina em aneurisma de aorta ascendente, que tem menos evidência, assim, mas era mais nesse escopo. Mas, de fato, na parte descendente, para mim é incontestável. Mas assim, de toda forma, os estudos que avaliaram, como eu reforcei para vocês, os estudos são muito mal desenhados na aorta, assim, e geralmente eles são estudos de desfecho secundário. A aorta não é o foco principal do estudo. Você tem um estudo que é feito para avaliar a coronária, outras coisas, e a aorta não é o foco principal. Então, assim, de fato, esse ponto da parte acadêmica, desenho de estudo, se tem veracidade, na aorta, acho difícil, viu, Pablo, se foi você que fez a pergunta. Não são estudos muito bem desenhados e são para avaliação de desfechos secundários e que englobam a aorta. Só que, imbuído de toda a experiência clínica que a gente vê nas outras manifestações ateroscleróticas, eu lanço mão disso para tomar minhas condutas também nos meus pacientes com aortopatias. E nesse ponto também, para mim, é inquestionável, né? Como o Edu brincou aí, se paciente meu se residente pegar paciente meu e não prescrever estatina, eu vou começar a cruzar a rua para não falar com esse fulano, viu? Mas, enfim, de evidência é isso. Eu acho que por essa primeira pergunta é isso. Você quer comentar, Edu, alguma coisa? Eu acho que em relação à aorta torácica, como você comentou, a aorta torácica eu sou absolutamente aberto, né? A gente vê que a fisiopatologia é diferente. A gente tem uma porção desses pacientes, na verdade, como você bem falou, tem doenças do colágeno e tem outras patologias associadas. A etiologia não necessariamente é aterosclerótica, então não seria tão xiita em relação à indicação de estatina exclusivamente pela presença da doença de aorta torácica, apesar de que a evidência que você mostrou seria bem convincente. A estatina, apesar de demonizada pela mídia leiga e por alguns médicos, ela é uma droga absolutamente segura e já é usada aí durante muito tempo na cardiologia. Portanto, eu não vejo problema, até porque boa parte desses pacientes vão compartilhar algum fator de risco com doença aterosclerótica, boa parte deles vão ser hipertensos, alguns tabagistas. Então, seguramente, se você colocar em qualquer planilha de risco cardiovascular, eles vão se posicionar aí com um alvo de LDL colesterol menor que 100 ou menor que 70 e provavelmente vão se beneficiar sim da estatina para redução de risco global, não só de risco de ruptura de aorta. Eu diria que eu não me oponho ao uso, mas de fato eu trato a aorta torácica, o aneurisma de aorta torácica, a doença da aorta torácica de forma diferente da que eu trato a aorta abdominal. Perfeito, Edu. Bom, vou ler outra pergunta aqui. Outra pergunta na ordem, que é do Lucas Lentini. Então, tem duas perguntas. Pergunta número 1. Tendo em vista a gravidade da dissecção, mas também a morbidade da cirurgia, o senhor acha que o risco de incorrermos em overdiagnose, ou rastreio de todos acima de 60 anos, é alto ou irrelevante? Assim, primeiro que eu acho que, na verdade, o risco é você não dar o diagnóstico, né? O diagnóstico ele é inegociável, viu, Lucas? Justamente por esse motivo que eu falei. Especialmente na doença da aorta, a gente sabe que mais de 2/3 dos pacientes, mais ou menos, vão abrir o quadro como primeira manifestação uma dissecção. Então, o que eu vou esperar? Eu não posso esperar sintoma desse meu doença, eu não posso esperar que ele me dê uma dica, que ele chegue com uma bandeira assim, eu tenho doença da aorta. Não tenho como. A minha única maneira de identificar esse paciente, já que ele é assintomático, é ter uma conduta ativa de screening. E assim, fazer overdiagnose, tudo bem, para mim isso é indiferente. Eu vou fazer, é isso que eu quero fazer mais diagnósticos mesmo, eu quero ver mais estudantes, porque a gente tem uma carência muito grande na doença da aorta, porque a gente não dá o diagnóstico, a gente não segue, a gente tem que ver mais estudantes, tem que começar a encarar ele como paciente que merecem um segmento. Então, do meu ponto de vista, eu dei uma dica, talvez, de fazer acima de 60 anos,
Mas isso foi só um ponto pelo que eu li na literatura, porque a gente tem vários outros consensos que indicam para todos os pacientes acima de 65 anos. E aí, como a gente tem no INCOR um volume de eco gigantesco, uma possibilidade, à luz do que o Jair falou, que é fácil, que não atrasa, seria talvez de pacientes que têm acima de 60 anos, que a gente sabe que a idade é um ponto que está mais associado com aneurismas, paciente acima de 65 anos, está fazendo um eco lá no INCOR, escorrega o probe para baixo e já vê como é que está o tamanho da raiz. Então, não me preocupo com overdiagnose. Isso que eu quero mesmo é isso. Eu quero ter mais pacientes diagnosticados para que eu possa seguir esse paciente e intervir no momento oportuno, impedindo que ele disseque e vá aparecer no PS no contexto onde a mortalidade é muito mais alta. Acho que esse é o ponto da pergunta 1. A pergunta 2, o Lucas coloca assim, em casos de infarto com supra de ST inferior, com ADDRS de 1%, por outro lado, temos que correr para o CAT, pelo supra, por outro, pode se tratar de uma síndrome aórtica aguda. O senhor acha que, nesses casos, seguramos o clopidogrel até descarte ou a evidência de pré-tratamento é suficiente para correr o risco? E se o senhor acha que, neste mesmo contexto, o raio-x beira-leito tem um valor no descarte pré-CAT? Obrigado. Lucas, assim, primeiro, só um ponto de vista epidemiológico, a gente sabe que essa, para mim, é a situação mais nevrálgica aqui da síndrome aórtica aguda. A gente sabe que em 5% dos casos, isso eu vejo muito acontecer, porque eu tenho viés de ver a aorta todos os dias, praticamente não, todos os dias, de fato, e quando eu não estou vendo a aorta, fico recebendo foto de aorta no meu celular o dia inteiro, então eu tenho esse viés de ver isso muito, e a gente vê que os flaps de secção têm íntima relação com a saída do órteo da coronária direita. E isso faz com que, em 5% dos meus casos de secção aguda de aorta, eu vou ter ali, então, um comprometimento da coronária e vou ter uma clínica exatamente igual a de infarto. Agora, veja bem, eu não tenho dúvidas aqui, nem dúvidas nenhuma de que se esse paciente está dissecado, você obrigatoriamente tem que suspender o clopidogrel, você vai tratar a doença de base. O infarto dele aqui, secundário é um flap que está indo e vindo e fechando a coronária. A minha doença de base, o maior risco é aqui, sem dúvida nenhuma, a dissecção. É isso que vai matar esse doente, a princípio não vai ser a dissecção da coronária, vai ser a dissecção da aorta. Então, assim, sem dúvida nenhuma, eu seguro o clopidogrel, mesmo porque eu mostrei para você, num gráfico de erros diagnósticos, que a associação do uso de AS clopidogrel, que acontece em 30% dos pacientes que chegam dissecados, ela está mais associada com a taxa de eventos, seja de sangramento, pericárdio, estabilidade hemodinâmica, morte, enfim. Então, não tenho dúvida nenhuma que eu tenho que segurar não só o clopidogrel, quanto o AS também. Eu tenho que corrigir o problema principal, que é a dissecção. Então, aqui são dois manejos distintos. Uma coisa é manejar o paciente que infartou, outra coisa é o paciente que dissecou. Para auxílio diagnóstico, o raio-x, às vezes, é um pouco difícil de você fazer, mas o eco ajuda muito, porque, especialmente para ver a aorta ascendente, né? A aorta proximal, você vê muito bem sem secção. Então, eu acho que às vezes um eco point of care seria mais fácil até mesmo do que um raio-x, viu, Lucas? Não sei se ficou claro a resposta, mas eu acho que era isso. Eu acho que a grande questão aí, Wagner, é de fato o médico pensar, principalmente, o que o Wagner está falando é engraçado, né? Porque isso aí é questão de prova de residência. E aí o indivíduo acha que isso está só na questão da prova, não está na vida. Isso é epidemiológico, é 5% dos infartos de coronária direita, você pode encontrar isso. Então o indivíduo tem que pensar nessa possibilidade, né? Lembrando que normalmente quando você tem um supra, você desencadeia aí todas as diretrizes, né, digamos assim, de manejo do supra, e você pode incorrer no fato de você levar um indivíduo desse para cinecoronariografia, para uma anjo primária, e você chegar à conclusão de que, de fato, você tem ali um supra, uma oclusão da coronária direita de etiologia não aterosclerótica, mas por uma dissecção de aorta comprometendo o ósteo da coronária direita. Então, novamente, a gente cai de novo naquele círculo de tem que pensar, se não pensar, não vai fazer diagnóstico. E a gente sabe que o CAT, ou a manipulação da aorta desses pacientes dissecados, pode ser catastrófico. Então, essa é uma possibilidade. Agora, é preciso, de fato, que você pense nisso, porque você tentar convencer um assistente, mesmo na nossa instituição, a fazer uma radiografia ou uma tomografia antes de um CAT para um paciente com supra, de fato, você precisa pensar nisso, e você ter elementos que corroborem essa possibilidade diagnóstica. Ao mesmo tempo, é preciso deixar claro que não há
problema nenhum, obviamente, como o Wagner falou, né? Obviamente, se você souber que é uma dissecção de aorta, você não vai fazer DAPT para esse doente, dupla antiagregação, mas se você fizer clopidogrel, não precisa pular da ponte, porque, de fato, a gente sabe, já de alguns trabalhos, principalmente do tipo registro, que o uso de DAPT, a cirurgia de emergência, eu não estou falando de cirurgia de urgência na mesma internação, estou falando cirurgia de emergência em uso de DAPT, obviamente que existe mais sangramento, mas normalmente sangramento não fatal, sangramento major, mas esse paciente ele pode ser abordado cirurgicamente, vai sangrar mais, não há dúvida, mas normalmente isso não mata o doente. O que mata o doente, sabe o que é? Não fazer diagnóstico, isso mata o doente. Boa, é isso aí. Continuando as perguntas aqui, o Leiro está perguntando o que é Brunello. Rapaz, eu vou te apresentar em grande estilo, viu, o Leiros? Depois a gente fala... não sei se você está aqui em São Paulo ainda, mas se você tiver, eu vou abrir uma garrafa de Brunello. É um belo vinho italiano, viu? Bom, eu dou obrigado, valeu por estar agradecendo aí, falando que ela foi boa, valeu, professor cardiológico, brilhante, valeu, Zé, valeu, Irão. Bom, aterosclerose, que mais? Para a apresentação. Cardiológico aqui. O pessoal do cardiológico, inclusive, tem um canal muito bom aí, viu, no Instagram. Parabéns, está perguntando aqui para mim. Doutor Wagner, você fala um pouco sobre a experiência do INCOR na condução das síndromes aórticas no contexto de emergência, principalmente no que tange os quadros subagudos. Beleza, perfeito. Então, assim, se é subagudo, já talvez, assim, primeiro que tem aquela definição lá que a gente tem da diretriz europeia, né? Até 2 semanas eu considero agudo, de 2 a 6 semanas, subagudo, acima de 6 eu posso considerar em crônico já. Então, isso é um ponto importante também, que é um outro ponto, talvez a gente pudesse tocar numa outra reunião, porque é um ponto bem extenso, que gera muita discussão, que é o seguinte, nos quadros subagudos, que aí já se passaram da fase aguda de 2 semanas, em teoria, se o paciente já não morreu de doença da aorta até 14 dias, mais ou menos 14 a 20, a gente não encobre mais ou menos 14 dias, 14 a 15 dias, se o paciente já não morreu nessa fase mais drástica, ele não vai mais morrer daquilo. Então, você submeter ele à cirurgia depois de ter passado essa fase mais aguda, você vai só incrementar risco. As curvas que eu mostrei na aula são bem nítidas mesmo, porque a mortalidade é gigante e depois passou 14 dias, ela começa a ficar reto. E fica reto porque, de fato, se ele já não morreu da dissecção aguda, ele muito provavelmente não vai morrer. Se você expor uma cirurgia, você vai acabar incorrendo no risco de ele morrer na cirurgia. Então, assim, de maneira geral, passou 14 dias, eu posso manter esse paciente em clínico. Só não vou manter quando? Se o paciente tem um anel acima de 5,5, vai mais ou menos, se o paciente está com dor refratária, se o paciente tem instabilidade hemodinâmica, se o paciente pegou algum órgão-alvo, se o paciente rasgou um rim, rasgou uma perna, está fazendo isquemia mesentérica, não tem como manter em clínico, mas eu estou autorizado pela literatura, manter os pacientes que já passaram acima de 14 dias em tratamento clínico e programar a cirurgia no outro contexto. Isso é possível. O que não é negociável é na fase aguda ali. No diagnóstico agudo, se você não indicar a cirurgia, que é uma cirurgia de emergência, aí aumenta muito a mortalidade. Agora, se por algum motivo esse paciente ficou galinhando em vários outros serviços na periferia de São Paulo, vai para cá, vai para lá, vem aqui no INCOR, dá alta, depois volta, e já se passaram 2 semanas do evento, eu estou autorizado a manter ele em tratamento clínico, a menos que ele tenha dilatação, isquemia de órgão-alvo, dor refratária, aquelas outras indicações. Isso de maneira geral, naturalmente, né? Ô, Edu, o que você está bebendo aí, Edu? Só por curiosidade. Não revela? O Jaime pontuou aqui que ele consegue medir a aorta ascendente em mais de 90% a 95% dos casos, principalmente nos diâmetros acima de 40 milímetros. Então, de fato, acho que é um exame já bem pontuado aqui por um ecocardiografista, que a gente pode fazer para evitar catástrofes, né? Seguramente é um exame que vai conseguir detectar principalmente os aneurismas maiores. O Lucas colocou aqui também agora, a evidência de pré-tratamento com DAPT é baixa? Não é baixa, Lucas. Principalmente no paciente com infarto com supra, o uso da DAPT, a prescrição de aspirina e inibidor de P2Y12, ela está muito bem indicada, tanto no infarto sem supra como no infarto com supra, e a gente tem que fazer. Isso aí é o tipo da coisa que a gente não abre mão, e já tem vários estudos, principalmente dos anos 2000, mostrando o benefício de quanto mais precoce a gente prescreve inibidor de P2Y12, maior o benefício. Isso, obviamente, é muito melhor comprovado com o clopidogrel, que é uma prodroga,
então ele necessita de tempo para metabolização e conversão em droga ativa. Então a gente sabe que quanto mais precoce a gente prescreve, é melhor. Mas mesmo com o prasugrel, que é uma droga que normalmente a gente faz na sala de hemodinâmica, principalmente no infarto sem supra, no infarto com supra a gente faz na sala de emergência, porque esse paciente seguramente vai ter anatomia conhecida. Então, você tentar, por exemplo, ponderando a possibilidade da etiologia que o Wagner falou, de uma dissecção de aorta, tentar retardar o uso dessa DAPT, de fato, em termos de protocolo, isso não é viável e não é recomendado. É melhor, de fato, você prescrever clopidogrel para um indivíduo com dissecção comprometendo o ósseo da coronária direita, do que você deixar de prescrever para os demais 90%, 95% dos pacientes que vão ter etiologia aterosclerótica, que vão se beneficiar da prescrição do inibidor de P2Y12. Então, de fato, a DAPT está bem recomendada da forma mais precoce possível. Feito o diagnóstico de infarto com supra, esse indivíduo vai receber DAPT, e isso também é boa prática. Mais alguma pergunta? Estou vendo aqui, Edu, o Marcel está perguntando aqui, Wagner, perguntas práticas. Vejo laudo no cenário crônico, trombo em aorta ou redução luminal por aterosclerose. Quando me preocupar? Tá, redução luminal na aorta, é difícil você vai se preocupar quanto a isso, viu, Marcel? Porque tem um diâmetro grande, então não vai comprometer o fluxo. Então, a redução luminal num vaso do calibre da aorta, acho que não vai ser uma preocupação muito grande. O trombo, você fala que, de fato, a gente vê bastante mesmo, trombo. Aí tem que ter uma diferença se é trombo intraluminal ou se é trombo intramural. Tem uma diferença pequena sobre isso, que isso vai graduar o paciente ou para síndrome aórtica aguda ou síndrome aórtica crônica, mas, de maneira geral, uma pergunta que vocês sempre me fazem é: pô, esse paciente tem trombo na aorta, tem que anticoagular esse paciente? Não, não tem que anticoagular, porque esse trombo, geralmente, ele foi um mecanismo de defesa para uma microerosão e ele vai ser reabsorvido se não tem indicação nenhuma de anticoagular esse perfil de paciente. Então, basicamente, se for um trombo em paciente crônico, eu não tenho que me preocupar, não vou ter que anticoagular esse paciente, tenho que conseguir se ele estiver dilatado. E por redução luminal, é muito raro a gente ver redução luminal aórtica causando obstrução, porque o diâmetro é muito grande, Marcel. Mas eu acho que é isso aí. Beleza, no mais... Bom, gente, mais alguma pergunta? Pergunta final, senão nós vamos encerrar, então, essa nossa aula. Eu agradeço ao Wagner, então, pela aula brilhante. Esse é um tema, na verdade, que a gente já tem conversado com o Wagner, como ele falou, a gente é amigo pessoal, então, de fato, ele não é só um colega de trabalho. Desde a residência, como eu falei, foi um residente brilhante quando passou pela aterosclerose, e eu acho que ele tem essa grande missão no Instituto do Coração de fazer com que a doença, as patologias da aorta, elas sejam, na verdade, alvo de preocupação, não só dos nossos residentes, como da instituição como um todo. Como ele mesmo falou, é uma doença de uma mortalidade bem maior do que a mortalidade da doença coronariana, e subdiagnosticada, subtratada, desvalorizada, quarta patologia na nossa cabeça quando o indivíduo chega no pronto-socorro com dor torácica, mas é uma das doenças que mais mata. Então, eu acho que a gente precisa ter esse hábito, na verdade, de investigar ativamente e fazer diagnóstico para conseguir mudar a história natural da doença. Então, eu agradeço o Wagner pela participação, e não só por isso, porque, como eu falei, nós na aterosclerose, a gente tenta mudar, na verdade, o nosso manejo de acordo com o que a gente tem de evidência. Então, de fato, se a gente observar que o nosso manejo e o nosso diagnóstico de doença da aorta não está sendo adequado, a gente vai mudar o nosso screening, a gente pode fazer aí uma mudança no que a gente faz no ambulatório e alinhar isso com os nossos fellows para que a gente faça mais diagnóstico, para que a gente consiga manejar essa doença de forma adequada. Não é fácil, vocês veem que em termos de evidência é diferente da coronária, né? O Wagner não vai ter um COMPAS, né? Não vai ter um estudo com 28 mil pacientes no cenário da prevenção secundária, ele não vai ter um ISQUIMIA, um estudo com mais de 5 mil pacientes, ele não vai ter esse tipo de evidência, mas é exatamente aí onde entra a questão das indicações, como eu falei, das recomendações 2A e 2B, nível de evidência B, às vezes nível de evidência C, mas isso precisa ser feito, isso precisa ser implementado na nossa prática,
porque é uma doença que mata e, portanto, precisa de um especialista para trazer para a gente esse pensamento, porque se a gente não pensar de novo, a gente não faz diagnóstico. Então, eu agradeço aí a presença de todos vocês, agradeço ao Wagner. Hoje a gente teve aí um número muito bom de acessos. A gente trouxe essa aula que a gente vai trazer mais vezes para vocês no decorrer do ano. Agora eu vou encher o saco do Wagner pedindo que ele apresente, né, falando de cirurgia, falando de outros temas que tocam aí nas nossas subespecialidades, exatamente para que a gente consiga, na verdade, montar um grupo, na verdade, unido, né, a aterosclerose junto com a aorta, e que a gente consiga manejar essas duas doenças. Eu acho que foi extremamente proveitoso. Agradeço também aí a quem fez as perguntas, ao pessoal que participou, agradeço ao Jaime, vi que o Daniel Valente também estava na reunião, aos nossos ecocardiografistas, que a gente sempre manda aí algumas perguntas, né, de aspecto técnico, e eu quero dizer que eu vou colocar na observação do meu pedido agora para descer o probe e fazer e janelar a aorta, principalmente naqueles pacientes com maior grau de suspeição. Bom, gente, boa noite a todos e até amanhã. Amanhã eu faço o convite já para seguir na nossa sequência de aulas. Vai ser a última aula dessa rodada dos residentes sobre indicação de revascularização com o Dr. Eduardo Belo, e a gente vai fazer as considerações. Aí, boa noite a todos. Valeu, Edu. Também só proferir minhas últimas palavras aqui. Obrigado pelas palavras carinhosas que você fez a mim. E como eu reitero o que eu tinha começado no começo da aula, né? Você, para mim, é um dos grandes espelhos na instituição, por esse vigor acadêmico, por essa sempre muito enérgico e, sem dúvida nenhuma, na construção do que eu faço ali do INCOR, tem uma sombra sua ali pairando sobre mim, viu? Obrigado pela participação de todos, valeu a Jaime, valeu Pablito, todos, desculpa a brincadeira aí, Pablito, usei sua foto aí algumas vezes, mas foi só para deixar descontraído mesmo, mas obrigado por todos, obrigado pelas perguntas, e tamo junto aí, Luzera, valeu. Um abraço.